Então, olha só, utilize coordenadas esféricas para determinar o volume do sólido que fica acima do cone e abaixo da esfera. Tá? Então aqui ele já disse, né, que a superfície é um cone e que a superfície é uma esfera. Mas se ele no enunciado não dissesse nada, você iria deduzir, estaria claro para você que essa equação aqui define um cone? E aí, está claro ou não está claro? Nós chegamos a fazer alguns casos, né? Lá no início do curso, do gráfico dessa função, lembra? Sim, sim, mestre. Quando a gente zerava o y, a gente vê a função modular. Quando a gente zera o x, a gente vê a função modular também. Então, só para representar aqui, ó, x, y, z. Então, se eu zerar o y, o traço que eu vejo é a função modular, raiz de x ao quadrado. Se eu zerar o x, o traço que eu vejo também é a função modular. Se eu fazer aqui o z igual a constante, eu vejo as curvas de nível. Então, isso aqui é um cone, na verdade, um semicone. Né? Esse cone aqui em azul. Tá bom? E a esfera também. Só que aqui a esfera, ela está deslocada. Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Eu tenho esse z do outro lado. Eu posso escrever de forma equivalente no primeiro membro da equação. E posso completar o quadrado aqui em z para eu ver certinho qual foi o deslocamento na direção de z. Isso aqui parece com o quadrado da diferença. Eu falo parece porque ele está incompleto. Quem deve ser os termos? O primeiro termo é z e o segundo termo. Quanto que deve valer aqui o segundo termo para isso aqui coincidir, né, com o quadrado da diferença? Ah, 2 sobre 2. Tem que ser 1 sobre 2. Ah, tá, não, tá certo. Porque eu tenho o quadrado do primeiro, confere, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aí está faltando aqui o quadrado do segundo, que é esse que eu coloquei. O quadrado do segundo vai ser mais 1/4. Então vai ter que ter um mais 1/4 aqui, para ser de fato o quadrado da diferença. E eu vou colocar então por minha conta esse mais 1/4. E para manter a equivalência na equação, coloco mais 1/4 também do outro lado. Com isso nós caímos nessa equação aqui. Que fica mais claro de ver que isso aqui sim é uma esfera não centrada na origem, né? Mas ela o centro dela está deslocado. Em qual direção? A direção de z. Quantas unidades? Meio. Vamos supor que aqui é 1. Então o centro está aqui, ó, é meio. Tá? Então o centro x é 0, o y do centro é 0, o z do centro é meio. E o raio é raiz de 1/4, é meio também. Então o raio dessa esfera vai ser meio para cima, meio para baixo, meio aqui, ó, na direção de y, para lá e para cá, e meio aqui, ó, na direção de x, para frente e para trás. Então aqui eu tenho uma circunferência de raio meio, aqui eu tenho uma circunferência de raio meio. Ok? Então fiz o esboço das duas superfícies. Vamos supor aqui que o enunciado não informasse, né, que era um cone e que era uma esfera. Então, agora sim eu conheço as duas. O sólido em questão, ele está acima do cone e abaixo da esfera. Tá? Eu posso falar que o cone é uma superfície de revolução? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Eu posso falar que essa esfera é uma superfície de revolução? Não. O cone, esse cone aqui, ó, se você pegar aqui a reta identidade, imagina que é um segmento aqui de reta identidade, e girar em torno do eixo Z, eu vou gerar aquele cone, não vou? A esfera aqui, ó, se você pegar esse arco daqui,
olha só, se eu pegar esse semiarco e girar em torno do eixo Z, eu vou gerar a superfície. Então esse cone é uma superfície de revolução em torno do eixo Z, e essa esfera também é uma superfície de revolução em torno do eixo Z. Professor, então qualquer figura sólida aí que pega uma parte dela, no caso do cone pegou a reta, no caso da esfera meio arco, se revolucionar isso, e formar a figura, então quer dizer que eu posso considerar que ela é uma figura de revolução, seria isso? É uma figura de revolução em torno daquele eixo, entendeu? Em torno do eixo, isso, em torno do eixo. Em torno daquele eixo específico. Claro, sim, essa esfera aqui, ela não é uma superfície de revolução em torno da origem, ela não é uma superfície de revolução em torno do eixo X nem do eixo Y, mas em torno do eixo Z, ela é. Sim, sim. Tá? Mesma coisa do cone. O cone aqui é uma superfície de revolução de uma reta como essa em torno do eixo Z. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu tenho superfícies de revolução definindo o sólido também vai ser um sólido de revolução. Professor, no caso do cone, ele é revolução no eixo Z, no eixo Y e no X também, né? Não, se você girar isso aqui... Não, se você girar isso aqui em torno do eixo Y, vai gerar outra superfície. Se eu girar isso aqui em torno do eixo X, eu vou ter outra superfície como resultado. Entendeu? Sim. Isso aqui está girando em torno do eixo Z apenas. Sim, mas se essa reta ela girar em torno do eixo X, ela não cria um cone também? Ela cria um outro cone, mas não é o mesmo, não necessariamente... Não mesmo, né? Só se tivesse um ângulo de 45 graus, não é isso? Isso, ela vai girar aqui um cone, é como se fosse assim, um cone transformado, né? Foi rotacionado. Isso. Tudo bem. Aí sim. Aí sim, se você pegar uma reta como essa e girar em torno do eixo Y, você vai ter um cone, um cone equivalente a esse, só que em torno do eixo Y. Aí sim, isso. Entendi. Então, se a reta for 45 graus, ele em ambos os lados vai dar o mesmo cone, né? É verdade. Tá ótimo, então, obrigado. Aí sim. Tá? Por que eu estou te falando isso? Porque se o seu sólido for de revolução, o esboço dele é muito fácil de fazer. Muito fácil não. É mais fácil de fazer do que outros casos. Porque olha só, sabendo que esse sólido é de revolução, eu posso me concentrar só em um plano. No caso aqui, no plano YZ. Tá? O que é o cone no plano YZ? Qual é o traço do cone aqui no plano YZ? É a função modular. Né? Qual é o traço da esfera aqui no plano YZ? O traço da esfera aqui é uma circunferência. Ok? Foi? Foi. Onde está aqui o sólido? O sólido está acima, olha aqui, acima do cone e abaixo da esfera. Então tá, se tratando aqui dos traços, a parte de interesse está acima da função modular e está abaixo da circunferência. Então, se tratando aqui nesse corte do meu sólido, eu quero a parte que está da circunferência para baixo, ok? E está do cone para cima. A parte que eu quero está aqui, ó. Mas isso eu só posso fazer dessa maneira quando eu tenho certeza que o sólido é um sólido de revolução. Agora eu giro. Eu vou girar esse ponto aqui, ó. Tá? Olha aí. Aí apareceu o sorvete. Esse é um sólido que está acima do cone, está do cone para cima e abaixo da esfera. Então aqui é um pedacinho da esfera, o topo dele aqui é da esfera, e aqui embaixo eu tenho um pedaço do cone. Agora eu rabisquei tudo. Às vezes se dá para visualizar. Agora que eu vou acrescentar o eixo X. Ó. Então toda vez que você tiver certeza que o sólido é um sólido de revolução, se você quiser fazer o esboço, você pode fazer essa abordagem.
você faz só um traço, né? No caso aqui no plano YZ, e se concentra naquela seção, naquele corte. Depois você gira em torno do eixo Z. Então tá aí o esboço do sólido. Ok? A questão aqui nem pedia isso, né? Eu só estou aproveitando aqui o enunciado para a gente já falar. Quando for necessário, e se for necessário, você faz o esboço, tanto de sólidos quaisquer, quanto de sólido de revolução. Então, toda vez que o sólido for de revolução, você faz a região, depois você gira aquela região em torno do eixo. Tá bom? Até esse ponto, gente. Querem comentar alguma coisa, perguntar? Tranquilo, professor. Por enquanto, por mim, tá tranquilo. Beleza. Então vamos agora realmente à questão. A questão diz o seguinte: utilize coordenadas esféricas. Então já deu a dica. Mas se não falasse nada, o que você precisa, né? O que vai te fazer despertar, né? Vai apontar e falar assim: é necessário passar para a esférica. Da mesma forma que lá nas coordenadas polares, lá no R2, lá na integral dupla, é conveniente passar para coordenadas polares. Quando a região é um disco, ou qualquer partição do disco, agora vai ser conveniente passar para coordenadas esféricas toda vez que o sólido for uma esfera ou qualquer pedaço da esfera. Por exemplo, aqui, isso aqui é um subconjunto da esfera? É. Então vale a pena passar para a esférica, no caso. Tá? Essa aqui em particular também é um cone, também é um subconjunto de um cone. Eu também poderia passar para a cônica. Daria até para a gente resolver das duas maneiras. Aí depois vocês comparam. Tá, mas aqui está pedindo para fazer para esférica, vamos fazer por esférica. Depois, por curiosidade, se o tempo permitir, a gente pode resolver também, né, se vocês concordarem, por cilíndrica. Tá bom? Então, calcule o volume. Então, a primeira coisa, vamos modelar. Qual é a integral tripla, né, que me dá o volume de um sólido? Então, esse aqui é o sólido, quero calcular o volume. Essa figura aqui está cheia ou está oca? Quando a gente fala sólido, é porque ela está cheia. Tá? Ela está cheia. Então, quem me dá o volume de W? Eu posso modelar o volume de um sólido através de uma integral tripla que varre esse sólido, né, que cobre esse sólido, que considera esse sólido, aplicado sobre qual função? Qual é a função que entra aqui, que me dá o volume? Não. Não é XYZ não. Mais fácil do que isso. A Verônica botou aqui, ó, é 1 dV. Exatamente. 1 dV ou 1 dx dy dz. Se você não quiser tomar partido aqui na ordem, coloca o dV genérico. Então, uma observação, tá? A integral de 1 sempre calcula o que ela varre. Se a integral varre um intervalo, não importa se ela varre uma região plana, não importa se ela varre um sólido. Aqui é uma integral simples, aqui é uma integral dupla, aqui é uma integral tripla. A integral de 1 sempre mede o que ela varre. Se ela varre um intervalo, ela me dá o comprimento do intervalo. Se ela varre uma região, ela me dá a área da região. Se ela varre um sólido, ela me dá o volume do sólido. Tá bom? Então eu posso modelar o cálculo do volume de um sólido através de uma integral tripla de 1. Mas eu tinha visto lá, já fizemos exercícios aqui, que a gente calcula volume de sólido através de uma integral dupla. Também. Aí é outro caso. Eu posso modelar também o volume de uma integral dupla assim, ó, uma integral dupla de uma função aqui que faz papel de teto, isso? Dx, dy. Tá? Mas isso aqui agora eu posso ver como um caso particular disso aqui, ó. Posso colocar 1 dz, desculpa, com z variando do chão até o teto, dado por essa função. Imagine isso. E aqui é a variação de d.
Se você resolver essa integral aqui de dentro, na variável z, olha só, tem uma integral tripla de 1. Mas se eu resolver na variável z, dizendo que z está variando do chão até o gráfico, vê se eu não vou cair aqui, nessa integral dupla da função f. Então, aquela integral dupla sobre a função que faz papel de teto, agora eu vejo que é um caso particular de um sólido, que é modelado através de uma integral tripla de 1. Tá? Mas isso aqui só serve para sólidos com aquele formato. A base dele tem que estar no chão e o teto dele tem que ser aquele gráfico. Quando eu modelo agora integral tripla de 1, isso aqui é genérico. Pode ser qualquer sólido, independente se a base dele está no chão ou não. Tá? Então a integral tripla de 1 me dá o volume de qualquer sólido. Então, eu vou deixar isso aqui como observação, vou passar para outra tela. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos continuar. Então modelei o problema. O volume de um sólido é dado pela integral tripla de 1. Onde o sólido é aquele lá, que eu posso copiar para cá também. Vou tirar aqui um printzinho. Aqui é x. Esse sólido aqui. Tá? Aqui é x. O meu sólido, ele é parte de uma esfera, então vale a pena passar para coordenadas esféricas. Essa é a primeira dica. E como você, quando você deve passar para a coordenada esférica? É quando o sólido for uma esfera ou qualquer partição da esfera. E como você passa para a coordenada esférica? Você precisa saber da relação. Você vai trocar tudo que é x, tudo que é y, tudo que é z, por qual expressão? Então, as coordenadas esféricas são ρ, θ e φ. Tá? Então, você vai trocar o x por ρ cosseno θ e o y por ρ seno θ. Eu gosto de escrever assim porque eu lembro lá da polar. Vê se não parece. A única diferença aqui é que eu estou usando ρ, mas é o R, como se fosse o mesmo R. O ρ aqui da esférica faz papel de R da polar. Só que não é só isso. Aqui nós temos ainda o seno de φ e o seno de φ. E o z eu troco por ρ cosseno de φ. Então essa é a relação que existe entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas esféricas. Se tivesse essa expressão, e ela é comum, isso aqui eu fiz também lá na aula, já está lá na sala virtual, já substituí aqui, já deduzi, simplifiquei, caí na identidade, e vimos que isso aqui se reduz a quanto? Se reduz a ρ ao quadrado. Tá, vou colocar direto aqui. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado se reduz a ρ ao quadrado. E o jacobiano? O jacobiano da polar é R. O jacobiano da cilíndrica é R. O jacobiano da esférica é ρ ao quadrado seno φ. Então, esse é o fator de correção. Esse é o preço que a gente paga por sair de um problema de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Ok? Até aqui, gente. Querem perguntar alguma coisa? Como é que tá? Sem dúvidas ou sem palavras? Sem palavras. Sem palavras. Então, o que você precisa decorar? Vamos dizer assim, né? Essa relação. Isso aqui é o kit coordenada esférica. Você precisa conhecer a relação de troca. Esse resultado que é comum acontecer, não é o caso aqui, porque aqui é um só, não tem variável nenhuma para trocar, e o jacobiano. Tá? Então o problema vai ficar o seguinte, o problema em coordenadas esféricas.
O que é 1 continua sendo 1. Se tivesse x, se tivesse y, se tivesse z, eu iria trocar por essa relação aqui. Mas não tem, então continua sendo 1. O dx, dy, dz vai ser dρ, dθ, dφ. Mas tem o jacobiano, não posso esquecer. Que o jacobiano da esférica, das coordenadas esféricas é ρ ao quadrado seno φ. Ok? Então, isso aqui é, para mim, assim, é só você decorar. Agora, o que fica à margem para a sua interpretação e a sua capacidade de descrever são os limites. Como descrever um sólido em termos de coordenadas polares? Em termos de ρ, vou botar aqui em vermelho. Em termos de ρ, θ e φ. Aí tem que estar claro para você o que é o ρ de um ponto, o que é o θ de um ponto e o que é o φ de um ponto. Você lembra lá do R e do θ da polar? O ρ é tipo raio? Exatamente. Só que eu não gosto de chamar de raio. Igualzinho um ponto aqui no R2. Um ponto aqui no R2 tem o R. Que eu também da polar, não tem? Que eu gosto de chamar de distância. Eu chamo de esse ponto P aqui, ele tem uma distância até a origem. Eu chamo de R. É claro que se eu traçar aqui o conjunto de todos os outros pontos que tem essa mesma distância até a origem, eu tenho a circunferência e essa distância aqui coincide com o raio da circunferência. Se traçar, por exemplo, uma circunferência aqui, essa distância aqui não tem nada a ver com o raio da circunferência. Tá? Então, para não abrir margem para a pessoa não confundir o raio em outros casos, mas isso aqui é um raio sim, mas é um raio naquela situação. Quando a circunferência é centrada. Agora, se eu pensar aqui em outra circunferência, esse segmento aqui deixa de fazer papel de raio. É por isso que eu particularmente, eu evito chamar de raio, tá bom? Mas é o raio de uma circunferência centrada. Então, o R aqui é a distância do ponto até a origem. E o θ é o ângulo que esse segmento faz com o eixo x. Isso aqui são as coordenadas polares. Então, se você lembra da coordenada polar, a coordenada esférica já está meio caminho andado ou mais. Você vai identificar aqui e interpretar corretamente qualquer ponto. Vou pegar aqui, ó, aqui eu tenho um ponto qualquer no plano. Agora eu quero pegar um ponto qualquer no R3. Então vou fazer um pontilhado só para a gente ter noção onde ele se localiza. Então ele tem uma componente x, ele tem uma componente y, e o meu ponto P aqui tem uma componente z. O que é o ρ desse ponto? O ρ desse ponto é a distância que esse ponto faz com a origem. Mesma ideia do R. Tá? Se eu tiver uma esfera centrada, essa distância vai coincidir com o raio da esfera. Mas fora isso, isso não é raio. Tá? Então, por isso que eu prefiro chamar de distância. Isso aqui é a distância que o ponto tem até a origem. Então, esse aqui é o meu ρ. O que você entende lá pelo R, agora você faz a mesma coisa aqui no R3. Só que você chama de ρ, que é um R aqui mais chique. Tá? O θ. O θ não é o ângulo que esse segmento aqui faz com o eixo x. O θ da esférica é a mesma coisa, só que você não vê com o ponto aqui. Você vê com a projeção do ponto aqui. Você projeta o ponto primeiro lá no plano XY, tá? E vê esse segmento. Qual o ângulo que esse segmento aqui faz com o eixo x. Vê se não é o mesmo θ da polar. É o mesmo θ da polar, ele nasce aqui no eixo x. Só que você tem um trabalho extra, aqui você tem que projetar primeiro o ponto no plano. Tá? Então tá claro? A ideia do ρ e a ideia do θ, que é o raio, é o mesmo R, né, aliás, lá da esférica, da polar,
e é o mesmo θ da polar. Só tem que projetar ali no chão. Tá? E o φ? Coordenada polar é R e θ. Coordenada esférica é ρ, θ e φ. A novidade mesmo é o φ. O φ é o ângulo que esse segmento principal aqui ele faz com o eixo Z. Tá? É aqui que a gente vê o φ. Ok? Vou tentar fazer um exemplo aqui. Por exemplo, marque para mim todos os pontos. Não, todos os pontos não. O ponto que tem a seguinte coordenada componente. Né? O ρ é 2, o θ é π sobre 4 e o φ é π sobre 4 também. O que é ρ igual a 2? Se você pensar em ρ igual a 2, eu tenho todos os pontos que estão numa esfera. R igual a 2 é o conjunto de todos os pontos que tem uma distância fixa da origem igual a 2. São infinitos. A θ igual a π sobre 4. Θ igual a π sobre 4 são todos os pontos que estão aqui em cima da identidade, cuja a projeção estão aqui sobre a identidade. Então eu tenho... São todos esses pontos aqui. Ó. Todos esses pontos que estão nessa linha tem a projeção lá no chão em cima da identidade. E o φ igual a π sobre 4? É o ponto que se afasta aqui da origem, do eixo Z, aliás, π sobre 4. Aí eu encontro o ponto. E o ponto procurado está aqui. Ó. Esse ponto aqui está na casca da esfera de raio 2. A projeção dele lá no chão está em cima da identidade, que faz um ângulo com o eixo X de π sobre 4. E se eu ligar esse ponto na origem, o ângulo que esse segmento faz com o eixo Z é de π sobre 4 também. Então eu localizei um ponto no R3 através de coordenadas esféricas. Tá? Então esse aqui é um resuminho da ideia, porque é isso que você precisa saber para descrever lá o sólido. Então com relação a que ideia, gente? Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Sem palavras. Sem palavras? Aí eu fico emocionado, todo mundo fica sem palavras, aí como é que fica? O senhor pode dar um repeteco aí, professor? Então, o que é o ρ de um ponto? Eu quero destacar isso. Isso aqui é importante. Você lembrar dessa relação, você lembrar desse resultado, você lembrar do jacobiano, é uma questão de memória, de você anotar isso, se organizar e ter isso aí. Isso aqui não é resultado. Agora, o que fica aberto à sua leitura, à sua capacidade de descrever o exercício, né? Está aqui agora em descrever. Como descrever esses limites de ρ, θ e φ? É isso aqui que eu estou querendo destacar. Para você descrever os limites de ρ, θ e φ, precisa estar claro para você o que significa ρ, θ e φ. Então, se você tem um ponto no R3, o que é o ρ desse ponto? É a distância desse ponto até a origem. O que é o θ desse ponto? Você vai projetar esse ponto no chão e vai medir o θ como se fosse o θ da polar. E o que é o φ desse ponto? Você liga esse ponto na origem e mede o ângulo que esse segmento faz com o eixo Z. O θ, ele nasce no eixo X. Ele é zero no eixo X positivo. O φ, ele é zero no eixo Z positivo. Tá? Por exemplo, se eu pegar um ponto que está aqui em cima do eixo Z, qual é o φ dele? É zero. Zero? É zero. Se eu pegar um ponto que está aqui em cima do eixo Y, o φ desse ponto aqui 2. é π sobre 2. Se eu pegar um ponto que está lá embaixo, no eixo Z negativo, qual é o φ dele? Eu vou abrir aqui, ó, meia volta. Não é? É 180 graus, ou π. Ok?
Então, todos os pontos do R3, eles terão uma distância até a origem, um ρ maior ou igual a zero. Claro, a origem é o ponto que tem ρ igual a zero. Qualquer outro ponto diferente da origem tem um ρ maior ou igual a zero. Qualquer outro ponto, se eu projetar no chão, eu vou ter ponto nos 4 quadrantes. Eu vou ter projeções em todo o R2. Com isso, eu tenho o θ variando de 0 a 2π. E o φ? Todos os pontos do R3 têm o φ variando entre 0 e π. Os pontos que estão em cima do eixo Z positivo são os pontos que têm o menor φ, φ igual a 0, e os pontos que estão em cima do eixo Z negativo têm φ igual a π. Todos os outros pontos têm um φ nesse intervalo, de 0 a π. Professor, esse θ que está marcado nesse gráfico, ele vai de 0 a π sobre 4, é isso? Não, o θ, esse aqui em particular, que para na linha verde, ele vai de 0 a π sobre 4. Mas um θ qualquer, de um ponto qualquer, vai de 0 a 2π. Não, sim, tá? Eu queria especificamente isso aí, vai de 0 a π sobre 4, né? Tá. Isso. Entendi. Tá. O θ que eu quero aqui... 4, né? O θ, eu coloquei ele aqui mostrando que eu meço ele partindo do eixo X positivo. O verde em questão, ele é fixo. Os pontos que estão em verde aqui, ele tem θ exatamente igual a π sobre 4. Ah, tá. Então, como ele começa em 0, varre a área da π sobre 4, né? Isso. Esses pontos ali têm o θ exato. Todos esses pontos que estão em cima da identidade têm θ igual a π sobre 4. Show de bola. Tá bom? Então, olha para cá agora, para esse sólido. Esse sólido aqui é formado por quantos pontos? Infinitos. Se eu projetar esses pontos no R2, que figura que eu vejo? Se eu projetar todos os... Uma circunferência ou um disco? É um disco. É a circunferência com o interior. É o disco. Sim. Com isso aqui, eu vejo a variação do θ. Se eu sei que a projeção do sólido no R2 é um disco que tem partes nos 4 quadrantes, então eu sei que os θs de todos esses pontos está variando de quanto a quanto? De 0 a 2π. Eu vejo o θ sempre aqui no R2, tá? O θ sempre visto no R2. Ah, mas meu gráfico original é no R3. Por isso você vai projetar. Você vai ver a sombra do sólido no plano XY. E a sombra desse sólido aqui lá no plano XY é um disco assim, ó. Ok? Vê se foi aí. Vê se está claro como você descreve um sólido em termos de θ. Você projeta o sólido no chão, você vê a sombra dele no chão e você trata como se fosse o θ da polar. Tá? E o φ? Desses pontos que estão aqui dentro, quais são os pontos que têm o menor φ? O φ nasce no eixo Z positivo. Os pontos que estão em cima do eixo Z aqui, ó, até aqui, são os pontos que têm o menor φ. Tem φ igual a quanto? Z igual a 0. Φ igual a 0. E tem pontos que vai se afastando do eixo Z. Até chegar nos pontos que tem o ângulo máximo, que são os pontos que estão aqui na casquinha do sorvete. Estou estragando o desenho, mas é isso. Os pontos que estão aqui na casquinha do sorvete têm uma abertura máxima. Supondo que essa aqui é a identidade, eu sei que essa abertura máxima aqui é de 45 graus. Então, todos os pontos aqui fazem um ângulo com o eixo Z positivo. E esse ângulo varia de 0 até π sobre 4. Ok? Então é assim que a gente vê os limites. Professor, Oi? mas é a reta identidade ali mesmo? Porque não sei se eu posso afirmar que é. Então, pela expressão. Tem que olhar na expressão. A expressão é que vai te dizer. A expressão original é... A expressão, vou escrever aqui em cima. A expressão original lá do gráfico é Z igual
a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, sabendo que essa expressão aqui, se você zerar o y, você vê a função modular. Se você zerar o x, você vê a função modular. Então, esses traços aqui, no caso aqui zerando o x, esse v aqui é exatamente a função modular, que é a identidade. Tá? Então, olhando lá a expressão e vendo que é essa aqui eu tenho certeza que é a identidade. Conseguiu visualizar? Entendi. Visualizei. Beleza. Isso. Agora, se eu colocar qualquer coeficiente aqui à frente, aí eu mudo a inclinação daquela reta. Aí deixa de ser a função modular, aí esse limite aqui também vai mudar. Vai deixar de ser π sobre 4. Tá? Se eu colocar aqui 1 sobre raiz de 3, por exemplo, aí já muda a inclinação da reta. Não vai ser aquela função modular padrão, né? Ela vai ser transformada um pouquinho. Mas essa aqui é a função modular, é a identidade. Então, por isso aqui é π sobre 4. Entendi. Agora, falta ver o ρ. Aqui tem infinitos pontos, que eu já embolei tudo. Né? Imagina esse sólido, eu olho para ele e imagino ele uma nuvem de pontos. Todos esses pontos têm uma distância até a origem. E o ponto que tem a menor distância até a origem é a própria origem que está aqui. Esse ponto tem ρ igual a 0. E os pontos que estão mais distantes da origem são os pontos que estão em cima da circunferência. Então, exatamente, né, nessa casquinha aqui, ó. Está aqui nesse globo. Então, os pontos que têm maior ρ são os pontos que estão na esfera. Então, o limite superior de ρ precisa se referir à equação da esfera. Então, vou ter que pegar a equação da esfera. Cadê ela? Está aqui, ó. E vou escrever ela em termos de coordenadas esféricas. Não tem espaço aqui nessa tela, não tenho nessa, vou ter que passar para outra. Então, vou pegar a equação da esfera e vou transformar a equação da esfera em coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Copiei de lá. Então, como é que fica isso aqui? Eu estou saindo de x, y, z para ρ, θ e φ. Seguindo aquela relação que está lá na outra tela. Mas isso aqui eu já sei, ó. Isso aqui eu já fiz uma vez lá na aula na sala virtual. Também já deixei indicado ali, porque é comum a gente encontrar essa expressão. Então, como é que fica essa expressão aqui em esférica? Se reduz em ρ ao quadrado. E o z em coordenadas esféricas é ρ cosseno φ. Cosseno φ. Então, a equação da esfera em coordenadas esféricas se reduz a isso aqui. Tá? Posso simplificar um ρ. Ela ficou com ρ cosseno φ. Se a esfera, agora aqui entra como observação, para quem não fez ainda, né, nenhum exemplo desse. Se a esfera for centrada, tudo fica mais fácil. Com isso, né, tem aquela questão. Eu posso passar toda a integral tripla para a esférica? Posso, mas não convém. Só convém passar para a coordenada esférica quando o meu sólido for uma esfera, preferencialmente centrada. Por quê? Olha só, se o limite fosse uma esfera centrada como essa, isso aqui em coordenadas esféricas seria isso. Isso aqui em coordenadas esféricas seria isso. Quando a minha esfera está centrada, a minha equação ela é como uma constante. O limite lá do ρ seria uma constante. Como aqui ela não está centrada, ela está deslocada, o meu ρ não será igual a uma constante. Então, posso passar? Posso. Mas não vai ser tão prático como se não fosse um exercício com ela centrada. Tá? Então, assim, como o enunciado está pedindo para passar, aqui não tem escolha, né? Vamos passar para a esférica. Mas talvez não seria conveniente. Talvez seria fazer por cilíndrica aqui, seria mais prático. Eu já esqueci onde é que eu estava. Aqui. No ρ. Então, qual é o limite superior de ρ?
esse sólido é formado por infinitos pontos. Pontos que têm ρ variando de 0, que é a origem, até pontos que estão na casca da esfera. Então, o limite inferior se refere à origem, e o limite superior se refere à coordenada da equação da esfera, que é ρ igual a cosseno φ, não é isso? E 1 sobre 2, mestre? Cadê 1 sobre 2? Ah, não, viajei. Aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é ρ ao quadrado. E z é ρ seno φ. Não, tá certo, mas viajei. Então tá aqui a descrição. Ó. Então só não ficou os 6 limites constantes porque ela não é centrada. Mas esse é o problema. Tá? Então a novidade do curso vai até esse ponto. Uma vez que você já sabe tudo isso, você vai só completar aqui. Ó, o ρ está variando de 0 até cosseno φ. O θ está variando de 0 a 2π. E o φ está variando de 0 a π sobre 4. Feito isso, gente, a novidade é a notação aqui. São 3. Mas são 3 integrais. Você vai resolver de dentro. Depois você vai resolver a segunda. Depois você vai resolver a restante. Tá? Então é só resolver integral. Daqui para frente vai ser revisão de integrais. A novidade está nesse começo. Você tem que saber modelar um volume de um sólido através de uma integral tripla. Se for o caso, saber descrever o problema em coordenada esférica. Em 3 passos. Quais são os 3 passos? Você passa a expressão para a nova coordenada, que no caso não teve nada para passar porque era uma constante. Você lembra do jacobiano e, principalmente, você tem que saber descrever o sólido, que eu acho a parte mais interessante. Porque passar aqui, mudar as variáveis, é você lembrar desse kit aqui, desse resultado. O jacobiano também, lembrar que o jacobiano da esférica é esse. Agora, o que fica mudando aí de exercício para exercício é essa descrição. Na aula lá de esférica eu faço alguns exemplos, tá? De vários sólidos, mostrando lá como descrever esses sólidos. Quem não viu, vale a pena se dar uma olhadinha lá na sala virtual. Tá bom? Agora vamos resolver. Primeira integral, com relação a ρ, e assim vai embora. Posso continuar? Tem alguém aí? Acompanhando? Dá um joinha aí no chat. Sim, mestre. Deixa eu dar uma limpeza aqui. Ó. Copiei lá então o problema para cá. Agora nossa atenção está em resolver esse problema. Bom? Vou apagar isso aqui. Limpar um pouco aqui o visual. O primeiro problema. Quanto que é a integral disso aqui com relação a ρ? Ora, tudo que é φ pode sair, tá? Então, a integral de 0 a π sobre 4, vou repetir. Integral de 0 a 2π, vou repetir. Aqui meu problema é na variável ρ. Então, sendo φ é constante para mim, posso já tirar a integral. E vou me concentrar, nesse primeiro momento, só na integral de quanto? Na integral de ρ ao quadrado. ρ ao quadrado, que é um polinômio que você sabe resolver de imediato. A é ρ ao cubo sobre 3. 0 a cosseno. E de 0 a cosseno φ. Troco ρ por cosseno φ. Então, vou ficar com cosseno ao cubo sobre 3. Tá? E troco o ρ por 0, vai zerar. Então, o resultado da primeira é esse. Tá bom? Então, 1 sobre 3 já posso colocar em evidência. E o cosseno φ, vou deixar indicado aqui. Dθ dφ.
Cosseno φ ao cubo, né? Não. É o cubo. Obrigado. Isso aí. Próximo passo. Vou resolver a integral com relação a... Não é sobre 3 também não, professor? O sobre 3 eu coloquei aqui fora. O sobre 3 como Desculpa, não vi. constante? Sobre 3 sim, tá certo. Só que eu já coloquei aqui fora. Tá? Só para economizar aqui espaço, senão a tela vai encher rapidinho. Eu já coloquei em evidência. Mas se quiser colocar aqui o sobre 3, para você ver claramente, depois colocar em evidência, pode. Tá? Tudo bem, que eu não tinha visto mesmo. Agora eu vi. Obrigado. Beleza. Então, próximo passo. Vou integrar com relação a θ. Percebe que essa expressão aqui não tem θ? Então, eu trato como constante. Eu vou repetir 1/3. Vou repetir a integral de 0π sobre 4. Vou dar mais um espaçozinho aqui. E aqui o seno φ sai dessa integral e o cosseno ao cubo também. Então já vou repetir aqui, ó. Seno φ vezes cosseno ao cubo de φ. O que resta se isso aqui já saiu da integral? Vai ser 1. Só vai sobrar 1. E a integral de 1 eu sei que é o comprimento do intervalo. Nem preciso fazer a parte. Quanto que é o comprimento do intervalo de 0 a 2π? É 2π. É uma constante. Já posso colocar em evidência. Tá? Se você quiser fazer a parte ali para mostrar, pode fazer. Mas o seno saiu, o cosseno saiu. Ficou 1. Essa integral é imediata. É o comprimento do intervalo 2π. Por ser constante, já coloquei aqui, ó, em evidência. Tá? Então agora a gente fica só com esse problema. Essa terceira integral aqui. Quanto que é a integral de seno vezes cosseno? Claro, a integral do produto não é o produto das integrais. Não é assim que funciona, né? Então eu vou ter que aplicar uma técnica, porque eu também não sei aquilo ali de cabeça, de imediato. Mas aquilo ali lembra uma regra da cadeia. Porque eu tenho, ó, seno de φ, que é justamente a integral, a derivada do cosseno de φ, que está aqui dentro da função ao cubo. Então aqui tem uma função composta, e a derivada da função que está aqui dentro está aqui fora. Parece que foi feita uma regra da cadeia aqui. Né? Então toda vez que a derivada da função que está lá dentro estiver aqui fora, ou algo proporcional a ela, é suficiente para mim, para eu saber que isso aqui sai por substituição simples. É só chamar a função que está dentro de u, aí o du, ó, é menos seno. O problema em u fica mais simples. Como é cosseno ao cubo, aqui vai ser u ao cubo. E o seno de φ, eu tiro daqui, ó. Seno de φ vai ser menos du, tá bom? Já coloquei o menos aqui em evidência. É uma integral imediata. Temos menos u à quarta sobre 4. Ah, mas o u é o cosseno. Então é menos cosseno de φ à quarta sobre 4. E o φ variando de 0 a π sobre 4. Até aí? Ok? Tranquilo, mas. Troca o φ pelo limite final. Cosseno de π sobre 4 vai ser raiz de 2 sobre 2. A quarta, tudo sobre 4. Menos, troca o φ pelo limite inicial. Vai acabar ficando mais. Cosseno de 0 é 1. 1 à quarta. Então, fazer as continhas aí e reduzir esse termo. Quer ficar apertado? Deixa eu descer para cá. Ali nós temos menos raiz de 2 à quarta. Dá quanto? Dá 2, dá 4.
Confere aí. E 2 a quarta, 16. Tudo sobre 4. Mais 1 quarto. Vê se está certo, gente. Tá certo, mas menos 1 sobre Certinho? 16, mais 1 quarto. Isso aí. Aqui eu posso simplificar. Não é isso? E aqui eu tenho menos 1 quarto dividido por 4. Então, eu vou ter menos 1/16. Mais 1 quarto. Confere aí também comigo. No final das contas, aqui eu tenho menos 1 e de forma equivalente mais 4. Então temos 3/16. Essa continha aí está certa. Tá? Esse aqui é o resultado da terceira. Não é o resultado final. Então 3/16 vem para cá. Vou botar aqui em verde. Embolou tudo, né? Mas eu tenho 2π sobre 3 vezes 3/16. É isso? É. 3 corta. 2π sobre 16. Unidade de volume. E sobre O 8, problema né? lá é sobre 8. Ah, dá para simplificar, é verdade. Dá para simplificar aqui também. Então temos aqui π sobre 8, unidade de volume. Tá? Então, revisão. Para resolver aqui as 3 integrais finais, é revisão. São integral de polinômio, integral de potência trigonométrica, né? Geralmente dá para sair assim por substituição simples, e quando o expoente for par somente, aí tem que usar aquela equação que reduz o grau. Tá? Mas a novidade está no início. Você saber modelar um problema de volume através de integral tripla e passar para coordenadas esféricas, onde você deve saber da relação, lembrar do jacobiano, e principalmente saber descrever o sólido em termos de coordenadas esféricas. Aqui está o ponto-chave do conteúdo. Fala para mim, gente, como é que tá? Até aí? Tá tranquilo por enquanto, mas. Então é isso. Então... Pois não. Uma coisa que o senhor falou no início, que eu achei que eu tinha entendido, depois eu pensei melhor, eu vi que não, esse 1 no início, na conta, né, a integral tripla de 1. Eu não entendi por que ficou esse 1. Então, para calcular o volume de um sólido, você pode modelar através de uma integral tripla de 1. Lá no início, né, eu fiz essa observação aqui, ó, que a integral de 1 ela tem uma característica similar em todas as dimensões. A integral simples de 1 ela mede um intervalo. Aqui o domínio de integração não é um intervalo que vai de A até B? Se você resolver essa integral aqui, você vai achar x. E vai trocar x pelo limite final, menos o x pelo limite inicial. Você vai achar b menos a. Ora, mas b menos a é exatamente o comprimento do intervalo que vai de A até B. Quanto que mede esse intervalo? Você pega o valor maior e diminui do menor. Você vai achar esse comprimento. Então, a integral simples de 1, uma aplicação dela é calcular o comprimento do intervalo AB. A integral dupla de 1, ela vai me dar a área da região D. Então temos esse resultado. A integral de 1, ela sempre mede o que ela varre. Se ela é uma integral simples e varre o intervalo, ela mede o intervalo. Ela me dá o comprimento. Se a integral dupla de 1, se a integral de 1 ela é uma integral dupla, ela varre uma região plana. Então ela vai medir a região plana. Ela vai medir a região plana em termos de área. Agora, se a integral de 1 é uma integral tripla, onde ela considera um sólido, aqui no domínio de integração, onde ela varre um sólido, então ela sempre mede o que ela varre.
Quando ela varre um intervalo, ela me dá o comprimento. Quando ela varre uma região plana, ela me dá a área. Quando a minha integral de 1, ela varre um sólido, ela mede o sólido em termos de volume. Tá? Isso continua. Depois isso não vai cair em avaliação, mas eu vou postar depois as aulas para vocês. Existem integrais de linhas qualquer. Tá? Integral de linha de 1 me dá o comprimento. Uma integral de superfície qualquer. Uma integral de superfície de 1 mede a superfície, me dá a área da superfície. Então a integral de 1 ela tem essa característica, não importa o tipo de integral, ela sempre mede o que ela varre. Se ela varre uma superfície, me dá a área, se ela varre uma linha, me dá o comprimento, se ela varre um sólido, ela me dá o volume. Vê se eu respondi. Só dúvida. Entendi, obrigado. Falou. É isso. O que mais, gente? A gente pode fazer? Alguém quer perguntar outra coisa sobre o conteúdo dessa semana ou de anteriores? Verão está perguntando se tem alguma que calcula massa. Então, a outra aplicação imediata, tá, de integral tripla é o cálculo da massa. Eu vou colocar aqui como observação. Isso também falo lá com mais calma, lá no vídeo que eu coloquei na sala virtual. Então é o seguinte, se a função com até 3 variáveis é o modelo matemático, tá, que me dá a densidade volumétrica em cada ponto do sólido, imagine que eu pegue um sólido, eu vejo ele como um conjunto de infinitos pontos. Vou supor um caso mais genérico possível, onde cada ponto tem uma densidade diferente. Tá? Mesmo assim, eu consigo modelar, através de uma expressão matemática, que me dá a densidade de cada ponto. Tá? Isso é passível de análise. Então, vamos supor isso, que a minha função me dá a densidade volumétrica em cada ponto x, y, z. É claro, essa função aqui pode ser constante. Ou seja, todos os pontos têm a mesma densidade. Tá? Ou não. Eu estou supondo aqui um caso genérico, onde eu tenho pontos com densidades variáveis. Não importa. Se eu pegar uma integral tripla, que é um somatório de todas as densidades, olha aqui. É isso que está calculando aqui. Uma integral tripla de todas as densidades. É um somatório de tudo. Então eu tenho um somatório das densidades de todos os pontos desse sólido. Nesse contexto, essa integral aqui me dá a massa do sólido W. Então a massa de W é dada pela integral tripla, que considere o W, o sólido W, aplicado sobre a função densidade. Tá? Então a novidade é essa, só para modelar. Então o que você precisa conhecer para modelar o cálculo da massa de um sólido? Você precisa conhecer o sólido e saber descrevê-lo aqui nas integrais. Descrever esse sólido em termos de coordenadas cartesianas ou descrever esse sólido em termos de coordenadas esféricas ou cilíndricas. Então você tem que saber descrever esse sólido. E você precisa conhecer a função densidade. Aí isso é o enunciado que vai te dizer: a função densidade é constante, a função densidade é proporcional a x, a função densidade é proporcional à distância do ponto à origem, ou é proporcional à distância do ponto a um ponto qualquer, a um eixo y, a um eixo x, é inversamente proporcional. Então a densidade, quem vai te dizer é o contexto. Tá? O enunciado, que pode já apresentar para você a expressão que representa a densidade, ou criar ali aqui no estudo tem questões que tem uma historinha ali, onde que ele te dá as dicas de como é montada a densidade, e você que vai escrever a expressão matemática que se refere à densidade. Tá bom? Mas uma vez que você tem essa expressão, é só montar a integral tripla da expressão densidade
e o sólido aqui é o sólido em questão. Tá bom? Então a novidade é essa. Feito isso, daqui para frente é o cálculo. Calcula a integral tripla. Se for necessário, passa para a esférica ou para a cilíndrica. Vocês querem ver algum exemplo de massa? Querem escolher? Quer que eu escolha? Querem pedir aí? Pode falar. Pode falar. Ah, o senhor pode escolher. Deixa eu ver aqui. Vou calcular massa. Tem outras aplicações, tá? Aqui na lista tem aplicações do estudo, ele fala de centro de massa, fala de momento de inércia, tá? Fala de... Mas são várias aplicações, tem probabilidade também, tá? Tem carga total de um sólido, tem várias aplicações de integrais triplas, mas que é só questão do modelo. Uma vez que você tem um modelo ali, o cálculo em si, para você resolver qualquer aplicação dessa, é similar ao que a gente já está trabalhando. Só a questão de modelar mesmo que muda. Mas se você der uma olhadinha aqui depois nos TURTs, né, se for necessário, você vai ver ali o que modela o cálculo do centro da massa, momento de inércia, carga total, alguma coisa. É bem simples o modelo. Aí você vai cair numa integral tripla. E para calcular, você tem competência, uma vez que a conta é a mesma que a gente está fazendo agora. Tá? A gente não vai ter tempo de trabalhar todas as aplicações. Mas eu vou deixar assim só como curiosidade. Eu vou na prova, né, eu estou cobrando só a questão de volume e de massa, que são as duas imediatas. Vou fazer a 30. Pelo menos começar, não sei se vai dar tempo de a gente fazer toda. Olha só a 30. Bonitinha. Exercício 30, lá da... Deixa eu ver aqui, 15.9. Determine o volume do sólido que está dentro da esfera, acima do plano e abaixo do cone. Mas não é massa, né? Deixa eu ver o que é massa. Eu vi massa aqui, mas peguei errado. Deixa eu pegar outro que tem fala de massa. Peguei 31. 32. Vou pegar 32 então. Só um minuto. Olha aí, 32. Seja H um hemisfério sólido de raio A, cuja densidade em qualquer ponto é proporcional à distância ao centro da base. Determine a massa, determine o centro de massa, determine o momento de inércia. Então aqui, o centro de massa e o momento de inércia, a gente não vai fazer. Tá? Mas se você der uma olhadinha lá na regrinha do centro de massa, né, no modelo de momento de inércia, é bem intuitivo e os cálculos depois, em seguida, são similares ao que a gente faz agora. Tá bom? Então vamos modelar a massa. Então quem me dá a massa de um sólido? Uma integral tripla. A massa de um sólido W é dado pela integral tripla. Aqui tem que entrar a densidade. E aqui tem que entrar o sólido. Eu preciso conhecer a função que é densidade e preciso saber descrever o sólido. Mas o enunciado diz o seguinte, que H é um hemisfério sólido de raio A. O que é um hemisfério? A metade de uma esfera. Pega aí a metade de uma esfera que você quiser. Tá? Vou pegar a metade de uma esfera superior.
de raio A. Então, meu sólido é esse hemisfério aqui. Meu sólido H é um hemisfério de sólido de raio A. Então, sólido. Tá? Aqui é cheio. Aqui não é oco, tá? Tá cheio. Então, aqui é o meu sólido W. W não, H. Só sei fazer com W. Aqui é H. Aqui é H. Ok? E a densidade? A densidade em qualquer ponto é proporcional. Para falar que a densidade é proporcional, quando fala proporcional, quer dizer que tem um K vezes na história. Não é isso? Algo é proporcional ao outro, então tem um K vezes ali alguma coisa. A distância ao centro da base. A base aqui desse sólido é um disco, o centro da base é a origem. E a distância de um ponto qualquer até o centro da base é a distância de um ponto no R3. E a distância de um ponto no R3 até a origem é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Tá? Vou economizar espaço aqui na tela, já vou colocar direto aqui dentro. Aqui eu vou deixar indicado o meu sólido H, e aqui a minha função densidade é proporcional à distância de um ponto qualquer até o centro da base, que é a origem. A distância de um ponto qualquer até a origem é dado por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. dV. Então, temos aqui a função densidade e temos aqui o sólido. Então, essa integral tripla vai me dar a massa do sólido. Modelei. Se fosse para calcular o momento de inércia, aí você vê lá o padrão, né, do momento de inércia e vai escrever a integral tripla que te dá o momento de inércia. Centro de massa também, de cada componente. E vai ter uma conta para fazer. Aí agora temos a hora da conta. A conta é calcula a integral tripla. Uma vez que você montou a integral tripla, agora vem a conta. Agora, como que se calcula uma integral tripla? Além de conhecer a função, você precisa conhecer os limites. Mas a minha região aqui não é uma metade da esfera? Essa é a dica que eu preciso para saber que vale a pena mudar para coordenadas esféricas. Tá? Então eu preciso saber todo aquele kit que está lá na outra tela. Tudo que é x eu vou trocar pelo quê? Tudo que é y e z eu vou trocar pelo quê? Mas essa expressão aqui nós já vimos. Então vamos fazer aqueles 3 passos. Primeiro passo, pega a função e passa para a esférica. Essa expressão aqui em esférica nós já vimos que se reduz a ρ ao quadrado. O primeiro passo já foi dado. Segundo passo, não posso esquecer de quem? Jacobiano. O jacobiano. Já decorou qual é o jacobiano? É rho seno φ. Ρ ao quadrado. Quadrado seno φ. Seno φ. É isso. 2 decoreba. A expressão e o jacobiano. Agora vem a descrição. Como é que você se refere a esse sólido? Esse sólido aqui é formado por infinitos pontos. Cada ponto tem um ρ, um θ e um φ. O ρ desses pontos varia de quanto a quanto? O ponto que tem menor ρ é a origem. E o ponto que tem maior ρ está na casca da esfera, que é A. Isso aí, de 0 a A. O θ. Como é que você vê o θ? Você projeta todos os pontos no chão e vai ver um disco. Então está variando de? 0 a A também. Não, o θ é de 0 a 2π. Ah, de 0 a 2π. É, eu achei que era. É como se fosse o θ da polar. Da polar, sim. Tem pontos nos 4 quadrantes. Então, os ângulos aqui, com o eixo x positivo, vai ser de 0 a 2π. E o φ? 0 a π sobre 2. Né, os pontos que têm menor φ são os pontos que estão aqui, ó, sobre o eixo z positivo. E os pontos que têm maior φ são os pontos que estão aqui, ó, no chão.
esses pontos que estão no chão fazem um ângulo com o eixo Z. E esse ângulo aqui é de 90 graus, em qualquer direção, tá? Qualquer direção aqui tem 90 graus. Então, de fato, é de 0 a π sobre 2. Então, olha só. Olha a vantagem de se passar para a esférica nesses casos. Quando o meu sólido é um pedaço de uma esfera, e principalmente uma esfera centrada. Todos os limites são constantes. O ρ variando de 0 a A, o θ variando de 0 a 2π, e o φ variando de 0 a π sobre 2. A vantagem está aqui, nesses limites. Acabou a novidade. Modelamos o problema da massa, montamos a função densidade e vimos que é necessário agora no cálculo passar para coordenadas esféricas. E já fizemos isso. Agora temos 3 integrais para resolver. Com relação a ρ, com relação a θ e com relação a φ. Ok? Então, com relação a esse espaço, gente, ao modelo, a construir a densidade e a passar para a esférica. Tá claro? Tá indo, professor, tá indo. Tá indo? Sim. Tá indo, tá bom. Sem palavras, mas tá indo. Tá indo. Isso aí, não pode ficar parado. Então tá indo, beleza. Tá, então agora daqui para frente é revisão. Vamos integrar primeiro com relação a quanto? Vou resolver a primeira aqui. Vou chamar de I. Vou resolver a parte. O K é constante, pode sair. Ficar com integral de 0 a π sobre 2. Ficar com integral de 0 a 2π. Vou integrar primeiro com relação a ρ. Então, ó, o que é seno φ também sai. Só que vai sair só dessa, a princípio, só dessa aqui. Eu vou me concentrar, então, na primeira integral. O K coloquei em evidência nas 3. O seno φ coloquei em evidência, pelo menos agora, na primeira. O que vai restar, então, vai ser... Isso aqui pode cortar. Vai ficar ρ vezes ρ ao quadrado. Então, a minha primeira integral mesmo vai ser a integral de ρ ao cubo. Integral de ρ ao cubo, ρ à quarta sobre 4. Com ρ variando de 0 a A. Então temos A quarta sobre 4. Que é uma constante, que eu posso colocar aqui em evidência. A quarta sobre 4. Dθ, dφ. Próxima integral com relação a θ. Não tem o que fazer, porque o seno φ também sai dessa integral. Ok? Então vamos ficar aqui ó, com A quarta sobre 4 vezes K. Se seno φ saiu dessa integral, vou ficar com a integral de 1. E a integral de 1 é o comprimento do intervalo de 0 a 2π. É claro que o comprimento é 2π. No final das contas, vamos ficar só com a integral de 0 a π sobre 2 de seno φ. Enfim. Professor, repete esses 2 últimos passos aí, por favor. Quando o senhor colocou seno de φ igual a 2π, eu fiquei batido aí. Aqui, a próxima integral. Se eu colocar aqui, ó. A próxima integral aqui vai ser de 0 a π sobre 2, não é isso? O seno φ pode sair? Não é 2π? Não, aqui, ó. A próxima integral, a segunda, é com relação a qual variável? Com relação a θ. Tá? Então esse seno φ sai. Pelo menos dessa integral. Ok? Ah, sim. Eu vou me concentrar, então, só na integral de quanto? Nesse segundo momento. Se o seno φ saiu, vai ficar só a integral de 1. A integral de 1 dθ. Ah, tá. Agora eu compreendi. Desculpa. Com θ variando de 0 a 2π, que é 2π. Ok?
Então tem um 2π aqui, ó, que por ser constante já coloquei em evidência. Ok? Embolado, deixa eu pra cá. Isso aí. E por último integralzinho aqui. Quanto que é a integral de... fazer aqui mesmo. Quanto que é a integral de seno? Φ de φ. Qual é a função que deriva da seno? É menos cosseno. Variando de 0 a π sobre 2. Joga o limite final. Temos menos cosseno de π sobre 2 menos cosseno de 0. Tá? Então, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, isso aqui 0. Aqui fica positivo e aqui fica 1. Então, o resultado da última é 1. Final das contas, temos... Posso simplificar aqui o 2 com 4. Vou ficar com a quarta K sobre 2, não é isso? Esse é o resultado final. A quarta sobre 2 vezes π, né? Tem um π ainda, é verdade. A gente está sem palavras, mas de vez em quando fala alguma coisa, professor. Não, tá ótimo, é isso aí. Ok? Então, essa aqui é a revisão. Né? Atenção com as continhas aí. Integral de polinômio, integral de 1, integral de seno. Beleza. A novidade foi o início. Modelar o problema da massa, que nada mais é do que pegar a integral tripla da função densidade, seja ela conhecida ou você que vai construir, como nesse caso. Então, a massa é dada pela integral tripla da função densidade. A massa de um sólido qualquer é a integral tripla da função densidade de cada ponto, e o domínio de integração aqui se refere ao sólido. Se esse sólido for uma esfera ou qualquer partição da esfera, você passa para a coordenada esférica. Aí lembra lá daquele kit. Né? Cadê o kit das coordenadas esféricas? Você precisa desse kit aqui, ó. A relação que existe entre cartesiana e esférica, o jacobiano, e saber descrever. Tá? Feito isso, a gente sai de uma integral tripla de coordenadas cartesianas e cai numa integral tripla equivalente em coordenadas esféricas. Aí sim, resolvemos as 3 integrais. É isso. Valeu? Então, com isso aqui, ó, já dá para vocês mexerem na nossa prova 4. Tá? A prova 4 trata lá de exatamente disso, integral tripla. Então já podem ir mexendo na nossa última prova. Tá bom, gente? Ok, professor. Valeu pela aula. Um grande abraço. Valeu. Tá bom, professor. Eu marquei um encontro extra para amanhã, tá? Então, amanhã vou estar às 18 horas, né, até 7h20. Também eu boto o link lá no grupo. Para quem puder participar, vou estar disponível também para fazer mais exercícios, a gente avançar um pouquinho mais aí nas discussões. Show de bola. Tá bom, gente? Então, boa noite. Valeu e obrigado pela participação de vocês. Até amanhã. Grande abraço. Obrigado, até amanhã. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite, boa noite.